glória, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Israel estava passando por um momento difícil, mas Deus preservou 7.000 homens no seu caráter e na sua essência. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Eu estou preservando a minha igreja. Os estão dizendo, alguns estão dizendo assim, a igreja mudou, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Deixa eu te contar uma coisa, a igreja ainda tem dono, meu irmão. A igreja ainda tem dono. E a igreja não são as quatro paredes, a igreja é eu e você. Você tem que sentar na glorificada. Quem tem essência não se perde. Ô glória! E aí quando eu vejo Paulo escrevendo aqui aos Romanos, e algo começa a me aquecer o meu coração, porque ele vai dizendo assim, quando antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Nós já sabemos isso. Perseguidor, irmãos. Quem era o perseguidor? Todo o povo cristão queria a cabeça daquele homem, porque para tirar ele de cena, para parar de perseguir a igreja. Só que quando eu vejo Paulo escrevendo aqui, eu vejo simplesmente Deus dando um relato dizendo assim, na mente dos 12 apóstolos, a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles tinham uma mente, exatamente isso aqui, eles queriam permanecer no mesmo lugar. Então eles ficando no mesmo lugar, para eles estavam bom. Só que quando Deus levanta, porque o que eu entendo aqui? Nada acontece por acaso. Alguns vão dizer assim, olha, mas ele estava por intermédio do inimigo. Mas entenda uma coisa, o inimigo não age se Deus não quiser. O inimigo não opera se Deus não permitir. Então eu vejo aqui até mesmo, aleluia, um fariseu, aleluia, ele queria simplesmente calar a boca da igreja. Ele estava ajudando a igreja a avançar. Sabe o que você está dizendo? Esta perseguição aí, esta situação aí, não é nada mais, nada menos para você avançar, sair do seu habitat natural, sair do seu comodismo. Para quê? Para que a palavra de Deus seja avançada, para que o evangelho, irmão, seja avançado. Irmã, mas eu não estou aguentando. Mas entenda uma coisa, você não está aguentando, mas está dizendo que Jesus cura. Você não está crendo, você não está aguentando, mas está contando o teu testemunho. Você não está aguentando, mas está louvando e está lá lá na tua casa. Ainda que, ainda que para te servir Jesus eu tenho que te adorar, eles estão aprendendo com isso. A perseguição está fazendo você avançar. Os apóstolos, na verdade, eles estavam ali presos. Vamos dizer assim, enquanto uma criança, ela está ligada no cordão umbilical da mãe, ela está ligada nela. A partir do momento que corta, desligou. Então, na verdade, os 12 apóstolos ainda estavam ligados. Ligado o quê? Ligado naquilo que eles achavam que tinha que ser evangelho, só que não vai atravessar daqui. Não vai sair daqui. Só que aí Deus vem e levanta um fariseu. Quem é esse fariseu? Saulo de Tarso. A Bíblia vai dizer que conforme ele avançava, a Bíblia vai dizer que os cristãos se espalhavam. Eles se espalhavam, então o que acontecia? Eles tinham que sair daquele lugar. Então eles saindo daquele lugar, eles iam para outras cidades. Então o que eu entendo aqui? O evangelho ia sendo pregado em outra cidade. Porque esse era o intuito de Deus. Esse era o intuito, porque quando Jesus andou na terra, ele diz, vai pregar tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas como é que o evangelho vai chegar aos confins da terra? Se a igreja ainda está paralisada, está apática, o Senhor está dizendo, será que eu vou ter que mexer com a estrutura? Será que
ficar só desse habitar. Aleluia. Escrevendo aqui, e aí ele vai dizendo, Glória a Deus. ele vai dizendo exatamente sobre isso, que a perseguição fez o evangelho parar? Fez a igreja parar? Não, pelo contrário, fez a igreja crescer em massa. Glória, louvado seja Jesus. E aí, ele vai entrando aqui em Romanos 12, e quando ele entra aqui em Romanos 12, isso me chama muito a atenção, porque ele vai dizendo assim, ó, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu vejo isso, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no livro de Deuteronômio, Deus ele não aceita sacrifício humano. Sacrifício humano para Deus é abominável. Lembra-se quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac? Ali, na verdade, Deus, ele não estava pedindo exatamente o corpo de Isaac, mas ele estava pedindo a fidelidade de Abraão. E a gente precisa entender isso, aleluia, porque muitas vezes, irmão, Deus, ele vai pedir para nós, aleluia, algo, irmão, aleluia, que talvez para mim, para você, é algo impossível. E quando eu vejo Deus dizendo exatamente aqui para Abraão, Abraão, eu quero teu único filho. Eu quero teu único filho em holocausto. Só que Deus, irmão, ele conhecia a estrutura de Abraão. E ele levou Abraão até o limite, porque ele sabia, aleluia, a forma como Abraão ia representar a Deus diante do holocausto. Só que ele não se limitou. E quando ele não se limita, a pergunta para ir para o Moriá, o Monte Moriá, é simplesmente única. Sobe Abraão, deixa 2 moços embaixo, com o jumentinho embaixo, e ele começa a subir. Quando ele começa a subir, a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele olha para o seu filho Isaac, ele só olha para ele, mas o menino olha para o martelo, olha para o cutelo, além de acorda. Mas ele pergunta para o seu pai, pai Abraão, e Abraão olha para ele e diz, eis-me aqui. Aí ele diz, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está a corda, mas cadê o cordeiro? Ele, Abraão, olha para o menino, mas ele não diz nada. Ele só diz o que? Deus proverá para si o cordeiro. Sendo que ele estava olhando para o menino e sabendo que o menino era o cordeiro. Só que, irmão, a minha Bíblia não relata, mas eu quero conjecturar isso, porque a minha Bíblia me dá esse direito. Deixa eu te contar uma coisa, imagina, aleluia, um cenário de Isaac sendo amarrado, vendo o pai dele, irmão, aleluia, amolando o cutelo, aleluia, para simplesmente furar, matar aquele jovem. Imagina o desespero daquele jovem. Mas eu vejo uma coisa em Isaac que está faltando em mim, você, qual que é? Obediência diante do altar. Obediência e reverência diante do altar. Porque na verdade ele confiava no pai dele. Quem confia no pai sabe que vai haver provisão. Quem confia no pai sabe que vai haver, irmão, aleluia, provisão em meio ao deserto. Você está confiando no teu pai? Então, se você está confiando no teu pai, então acredita que Deus proverá para si o cordeiro. Aí vem Deus dizendo, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está dizendo, eu não te quero de qualquer maneira. Aleluia. Eu não te quero, com uma adoração superficial. Pelo contrário, se veio me adorar, então me adora. Se veio, aleluia, entregar, então me entrega. Se veio se desvaziar, então se desvazia. Sabe por quê? A gente está muito no piloto automático. E tudo que a gente vai levando as coisas no piloto automático, o que acontece? Tudo vira mecânico. Tudo vira, irmão, algo normal. E eu vejo que Deus não é nada normal. Deus, ele é totalmente anormal. Por quê? Porque se ele chegar aqui e quiser bagunçar e depois arrumar, isso aí é dependência dele. Se ele quiser chicar para minha terra, isso é dependência dele. Ele trabalha do jeito que ele quer, ele faz da forma como quer. E o Senhor está dizendo, não me indaga. Aleluia. Aqui dizendo, né? Sobre a ansiedade. Não ficais ansiosos. Aleluia. E eu falei, Jesus, você é tão bom conosco, né? Porque o Senhor sabe como nos dá controle na hora certa, medida na hora certa. E aí eu comecei a meditando, e aí vai falando assim, olha, a atitude a
Roma. Aí vai dizer assim, ó, evidentemente Paulo estava bem informado da necessidade dos cristãos. Embora a maior parte da sua exortação, enquanto em qualquer grupo de crentes, muitos deles achavam que o apóstolo pensava em um grupo particular, mas na verdade não. Ele estava falando isso num todo. Então ele advertia o povo em um todo. Ele está dizendo, olha, se vem adorar a Deus, adore a Deus com excelência. Adore a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus com raciocínio, não com desequilíbrio, mas com raciocínio. Então todas as vezes que o Senhor ele vem apresentando isso, ele vai dizer assim, apresentai os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo assim, por favor, será que você pode ser inteligente ao ponto de entender quando você entra, dobra o joelho, senta, louva os trenzinhos da harpa, vem a palavra oficial, vem as oportunidades, depois a palavra e sai daqui com equilíbrio. Sabe o que você está dizendo? Saia daqui com equilíbrio. Ei, na carne, saia daqui equilibrado, saia daqui fortificado pela palavra, porque a palavra de Deus, ela ainda é medula para os nossos ossos e revigora nossos seios. Você está dizendo, eu quero lhe dar saúde nesta manhã, eu quero lhe dar equilíbrio nesta manhã, eu quero lhe dar firmeza nesta manhã, quero libertar o teu psique, eu quero libertar a tua mente de todo bombardeio satânico e de todas as vozes que tem, aleluia, soado na tua mente de desistência. Está dizendo, ei, blinda a tua mente nesta manhã. Ele está dizendo, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele não está dizendo que é para você se mutilar. Ele não está dizendo que é para você dar um suicídio. Não, ele está dizendo, vamos agir adequadamente com a nossa mente. Tem uma mente de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Tem uma mente equilibrada, uma mente voltada à palavra de Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer assim, que alcance dessas exortações surpreendente. A vida é simplesmente ser um cristão e agir como um cristão em cada setor da vida. Aí ele vai dizer assim, ó, a consagração do corpo e mente, a linguagem, o que é e fazer, e lembrar o que os crentes judeus ofereciam em sacrifício ao Senhor. Nós crentes, em vez de oferecer algo fora de si mesmo, deve oferecer o próprio corpo. E aí, lá no livro de Deuteronômio vai dizer o seguinte, que quando o povo, eles iam levar o sacrifício, seja um boi, uma vaca, uma pomba, ou qualquer tipo de animal, eles iam fazer isso exatamente para isso aqui, ó, para remissão de pecados. Só que entenda uma coisa, na hora do sacrifício, quem levou o sacrifício tinha que olhar o animal sendo morto no lugar dele, para que ele pudesse se compadecer do seu pecado. Só que ele voltava, fazia aquilo, quando voltava, continuava fazendo as velhas práticas. Então não resumia de nada, não valia de nada. Só que quando Paulo vai dizer exatamente isso aqui aos romanos, ele está dizendo assim, olha, Deus ele não está preocupado com os animais que vocês estão trazendo para o sacrifício. Agora o negócio vai apertar. Deus ele não está preocupado com os animais que vocês estão sacrificando aqui. Por quê? Vocês sacrificam aqui e depois volta e faz as mesmas coisas, as mesmas práticas. Mas aí Deus vem advertindo Paulo, dizendo assim, agora chegou o momento de você se apresentar no lugar do sacrifício. Você se apresentando no lugar do sacrifício, você vai entender que alguém inocente está morrendo no teu lugar. Então agora se coloque no lugar dele, se coloque no lugar dele, porque ele não tinha culpa, mas está morrendo no teu lugar. Ele não transgrediu, mas está morrendo no teu lugar. Então vem Deus agora dizendo assim a carta aos romanos, ele está dizendo, olha, apresentai os vossos corpos. Sabe o que ele quer dizer? Faça uma transferência, faça uma transferência, olha lá para dentro do sacrifício e se imagine lá, aleluia, sendo morto, por causa do quê? Por causa dos teus pecados, por causa das tuas transgressões, por causa da tua falha, porque você
seu corpo a Deus como um sacrifício santo e agradável. Este tipo de sacrifício é um culto espiritual, que vai dizer assim, e envolve todo o seu poder de raciocínio. Ele está dizendo assim, ó, vamos sair daqui entendendo que manhã foi essa. Aleluia. Que manhã foi essa? Manhã que Deus disse assim para mim e para você, Jaciara, tenha equilíbrio. Jaciara, tenha paciência. Jaciara, ei, eu disse aqui, ó, ei, eu queimo os carros do fogo, eu quebro o arco, corta-lança e queimo os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que você está dizendo nesta manhã? Independente do que está acontecendo lá fora, independente das coisas que estão agindo lá fora, o importante é eu entender que Deus, Ele é o meu equilíbrio, Ele é o teu equilíbrio nesta manhã, Ele é a tua primazia nesta manhã, Ele é a tua força nesta manhã. O Senhor está dizendo, eu sou o teu alto refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento da tua angústia. O Senhor está dizendo, eu não te abandonei, não vou te abandonar. O Senhor está dizendo, não temas, porque eu não te abandonei, não vou te abandonar. Glória, louvado seja. Oh, glória, aleluia, aleluia. Por que que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Haja com raciocínio. E aí vem a parte 2. Eu amo o versículo 2 de Romanos 2. Aí vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação, olha aí Deus dizendo novamente, do vosso entendimento. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu e você temos uma mente sarada e sã, todo o nosso corpo é sarado e é sã. Ontem pela manhã, não saindo aqui do foco da palavra, mas ontem pela manhã, eu estava orando com uma irmã e eu disse exatamente isso para ela. Eu falei assim, ó, eu estou numa época da minha vida, eu já corri demais. Eu falei para ela, eu já corri demais, eu já trabalhei demais, eu já fiz tudo demais. Eu falei para ela, só que agora eu estou numa idade, quem vê pensa assim, né, que quantas idades ela está, né? Mas agora eu já estou numa idade que eu fico pensando assim, para que eu vou correr? Não preciso correr não. No meu passo do gado eu chego lá também. Deixa quem está com pressa correr. Ele vai chegar primeiro, mas eu chego também depois. Eu chego. Tem problema não. Alguém vai dizer, chegou atrasado. Não, eu cheguei no meu tempo. No meu equilíbrio, na minha força. Oh, glória, oh, glória, aleluia. Enquanto tem uns que já estão cansados, eu estou indo tranquilo, de boa. E aí a minha amiga olhou para mim e falou, já sabia que eu também estou pensando exatamente assim? Depois que a gente passa dos 40, a maturidade parece que ela vem que nem um rojão para nós, né? Coisa que a gente fazia com 20, com 30, com 40, a gente já deixa. Depois que passa os 45, minha irmã, não faz mais. Aleluia. Não faz mais, sabe por quê? Porque a gente fala assim, rapaz, depois de velho vai errar para quê? Depois de velho vai tropeçar para quê? Não dá mais para tropeçar. Porque a gente imagina que tem outras pessoas atrás de nós que vai olhar eu e você como um modelo. E aí vai dizer assim, meu Deus, mas já está tão velho errando, ainda velho errando, não é? A gente tem povo nordestino ainda diz isso, né? Menino tu é menino velho, para de errar, né? E quem é do norte vai entender o que eu estou dizendo. Menino tu é menino velho, para de errar. Menino tu é mais menor do que você. Ele não é tão velho assim, mas por ele ser o mais velho, a gente diz, menino tu é menino velho, não erra. Porque tem alguém novo que vai tomar isso como exemplo. Então a gente para pensar naquilo que são as nossas atitudes. Aí vem Paulo dizendo aqui no livro de Romanos, ele diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aí ele vai dizer assim, por causa dessa declaração, envolver aqui os crentes que não devem se conformar com este mundo, mas também devem transformar pela renovação da sua mente. Tal transformação e renovação se alcança na experimentação aprovada ou descobrimento da parte de Deus. Todas as vezes que eu entendo, quando eu abro a minha mente para entender aquilo que o céu tem para injetar sobre mim, eu entendo que se eu obedecer aquilo com a minha mente sã e o meu corpo equilibrado, eu vou ser aprovado pela parte de Deus. Aleluia. E essa manhã eu louvei a Deus, porque eu vi um vídeo culto e o pastor dizendo exatamente